voltando, né, terceiro, no nosso último vídeo de hoje, né? Último não sei, né? Mas o nosso último conteúdo. Então o conteúdo é novo, certo? A prof já vem dizendo pra vocês que o português ficou muito pesado esse bimestre. Muito conteúdo, muitas palavras novas, muitos termos, muitas coisas. Mas temos que dar conta, né? Então esse a prof vai explicar. Quero que vocês fiquem bem tranquilos que a prof vai retornar nele depois das nossas atividades avaliativas. Sempre vamos ir voltando, indo e voltando na língua portuguesa. Lembrando, relembrando, esse a prof não vai cobrar nada de atividade avaliativa, porém vocês têm que aprender, ok? Tem que pelo menos iniciar esse processo. Então, são verbos. Os verbos são mais uma das regras da língua portuguesa, mais alguma coisa da gramática. Então a gente viu substantivo, adjetivo, classificação das sílabas, monossílaba, dissílaba, trissílaba, polissílaba, classificação da palavra sílaba tônica, oxítona, paroxítona ou proparoxítona, e agora vamos para os verbos. Fora nossos gêneros textuais que a gente tem falado um pouquinho deles, né? Pouquíssima coisa que eles são coisas. O gênero textual a gente pode trabalhar milhões de coisas, né? Mas o nosso tempo ficou curto. Então, para tudo isso, para todo esse material que estava na nossa apostila esse bimestre. Então, verbos são palavras que podem ter uma ação, podem ser um estado ou pode ser um fenômeno da natureza. Ai, prof, o que é isso que está falando? O verbo são palavras que indicam uma ação, como... Deixa eu trocar de cor também. Como escrever. Escrever é uma ação. Você faz. Como ler. Como correr. Ok? Pode ser um estado. Ficou. Deixa eu achar outro. Estava. O menino ficou chateado. É um estado que ele ficou. Um modo que ele ficou. O menino estava cansado. Foi o modo que ele ficou. Ele estava cansado. Então é o estado que ele está. E um fenômeno da natureza, como chover, colher. Tudo envolve a natureza. O meio ambiente, né? Anoitecer. E assim sucessivamente. Então esse tipo de palavras. Então, remete a uma ação, o verbo. Uma ação. Escrever, ler, correr, uma ação. Algo que você vai realizar. Movimento, cabeça. Estado, como ficou, né? O modo que ele ficou perante a situação. E um fenômeno da natureza, como chover, colher, anoitecer. O mais fácil de você identificar são os fenômenos da natureza, porque você conhece os fenômenos da natureza. Amanhecer, chover, clarear, tudo isso envolve um fenômeno da natureza. Então é mais fácil. Os demais são mais difíceis, mas, como a prof está falando, ao longo do tempo nós vamos vendo. Então vamos começar com exemplos. Uma ação. Vamos lá, vou apagar lá em cima para a gente ver. Apagar aqui, apagar isso aqui. Uma ação. A professora escreveu um livro de histórias. Pronto. Então, se eu for procurar, primeiro, eu vou procurar o verbo. Então, professora não é um verbo, porque é um sujeito. Ah, não é um verbo, porque ele é o quê? Ah, é um artigo, vocês não aprenderam ainda, mas também a gente viu que o A é uma sílaba átona, que o som é fraco. Então, professora é o substantivo. Escreveu. Eu sempre aprendi na escola que os verbos terminam, você consegue perceber se você consegue escrevê-los com R no final. Então, eu não consigo escrever professora, mas escrever eu consigo. E daí essa palavra é um verbo. A prof aprendeu assim. Talvez para vocês resolvam da mesma forma.
Então, a palavra escreveu, eu consigo transformar ela, finalizando ela com um R. Tipo, escrever. Ó. Escrever, ler, correr. Ela tem que conseguir transformá-la ela ou finalizar com R. São algumas coisas, algumas dicas que a prof vai dando ao longo do processo. Um livro de histórias. Então eu tenho mais substantivos, né? Livro de histórias também é substantivo. Então, voltando. O verbo aqui é escreveu. Então é uma ação, porque eu consigo fazer. Outra coisa que a gente vai fazer. A prof aprendeu assim. Por que a prof aprendeu assim? Porque quando a prof aprendeu os verbos, a gente aprendia ele conjugando já. O que é conjugar? É colocar ele dentro dos pronomes. O que são os pronomes, prof? São coisas que vocês vão aprender. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas. Então a gente já aprendia mais tudo junto. Eu achava mais fácil. Porém, aqui eu só estou apresentando o verbo para vocês. Então, o verbo são palavras que remetem a uma ação, palavras que remetem a um estado e palavras que remetem a um fenômeno da natureza. Ok? Então a prof não vai se aprofundar nesse processo, mas a gente vai revê-los no terceiro trimestre. Ok? A gente vai começar a apostila e vai fazer a revisão desse material inteiro aqui. Então eu vou fazer com vocês a número 4. Não, desculpa. Página 33. Leia as frases e observe as palavras em destaque. O aluno levantou a mão e leu a resposta. Então vamos lá. Um aluno levantou a mão e leu a resposta. Ok. Então, a gente vai primeiro ver, a gente só quer o verbo. Não queremos sujeito, não queremos substantivo, não queremos adjetivo, nada disso. Só queremos o verbo. Então, o verbo já estava sublinhado. Levantou e leu. Então, levantou é um verbo de ação, de fenômeno da natureza, ou é um verbo de estado? Levantar. Ó, lembrando, se eu consigo transformar a palavra em finalizar com R no final, eu acho mais fácil você identificar como verbo. Então, alunor não funciona. Levantou, levantar funciona. Então, a mão não funciona. Então, leu, ler funciona. Existe uma palavra com essa coisa. A palavra se combinam. E resposta não existe. Então, a gente consegue finalizar com R a palavra e ainda ter sentido. Então, levantou e leu. Ler é um verbo de ação. É uma ação. É um fenômeno da desculpa. É uma ação do verbo. E levantar também é uma ação, né? É uma ação, ok? Próximo. E a professora escreveu o número do quadro negro. Então, escreveu, eu consigo transformar ela em uma palavra que escreveu, vem de escrever. Então, ela é um verbo. Escrever é uma ação do verbo. A palavra em destaque indica uma ação dos personagens, aluno e professora, ou as emoções vividas pelos personagens. Então, a professora explicou. Resposta certa é uma ação. Leia apenas essas outras frases, observando as palavras em destaque. Uma risadinha correu pela sala, mas o Vitor ficou sério e estava sempre sério. Então, as palavras em destaque são correu, ficou... Vamos lá, vou apagar. As palavras em destaque são correu, ficou e estava. Ok. Correu vem de correr. Verbo. Ficou vem de ficar. Verbo. Estava vem de estar. Verbo também. Então, correu é uma ação. Ok?
ficou é um estado. E estava também é um estado. Ok? Então vamos lá para a pergunta. Qual dessas palavras em destaque indica uma ação? Quais não indicam uma ação? Então, a palavra correu indica uma ação, porque ele está se movimentando. A palavra ficou e estava não indica uma ação. Ele indica um estado. Ok? Número 4. Vamos lá. Número 4. Deixa eu ver o tempo ali. Número 4. Nos trechos a seguir sublinham os verbos. Então, a professora sentiu um vazio na barriga. Então, a gente vai fazer a dica, né? Que não é uma regra, é uma dica. Botar o R no final, ver se a palavra ainda existe, se combina. Então, a professora, não. Sentiu, vem de sentir. Então, olha o verbo. Um vazio, não vazio, não existe, na barriga, também não. Então, qual é o verbo? Sentiu. Vem da palavra sentir. Lá vinha ele. Lá vinha, vem da palavra vir. Ele. Ok, então vinha é um verbo. E a Alicinha arregalava os olhos e enxaguava. Então, arregalar é uma ação. Os olhos é um substantivo. E exclamava vem de exclamar. Também serve. Então a gente tem dois verbos ali. Arregalava e exclamar. Exclamava. Vem de exclamar. Letra D. Pelo menos se esforçava para isso. Então a letra D, a letra E e a letra F vocês vão fazer. Ou vocês verifiquem se a palavra é uma ação, um fenômeno da natureza, ou refere a um estado que o substantivo está. Ou vocês façam a regrinha do som do R, que a prof acha mais fácil. Se eu consigo encontrar essa palavra utilizando o ar, ir, ur. Certo? E a página de número 34 é continuação da atividade. Vocês vão fazer sozinhos e a gente vai corrigir. Eu vou tentar fazer a correção online na sexta-feira, mas vou mandar para vocês na segunda-feira, ok? Vou até anotar aqui para mim não esquecer. Deixa eu pegar um lápis aqui. Não achei, mas eu vou botar aqui. Correção na sexta. Online, na nossa videoconferência, ok? Certo? Então, vocês vão fazer a página 34 e a página 35 da mesma forma, ok? Lá na página 49 é continuação do verbo. Então, a prof vai gravar no próximo vídeo.